queria trazer um pouquinho explicar um pouquinho para quem não conhece a Nelway, né? Qual é o nosso principal intuito, né? Então, a Nelway, a gente construiu uma plataforma de Big Data Analytics focada em criar soluções de dois principais tipos, tá? O primeiro tipo é voltado para reter clientes, né? Então, conseguir ganhar mais clientes, adquirir novos leads com um potencial maior, e também para perder menos clientes, né? Então, perder menos de alguma forma. Então, a gente tem duas grandes frentes de negócio, a de Sales e Marketing e a de Risk Compliance, tá? Ao longo dos slides, eu vou mostrar uns produtos ali para dar um pouco mais de cara o que seria isso, trazer um pouco mais de insumo. No final do ano passado, a gente foi adquirido pela B3, pela Bolsa de Valores, não sei se todo mundo conhece, e foi muito legal, porque casou muito a nossa missão com a missão que eles gostariam, né? Que é a missão de construir uma Bolsa de Dados do Brasil. Então, a gente tem agora uma missão em conjunto e uma força grande para trabalhar isso nos próximos anos. É um projeto de longo prazo e que deu muito gás ali para a gente. É um desafio muito grande para a gente de conseguir criar uma solução que vai conseguir ter todos esses ativos e fornecer tanto dados como analytics para essas soluções, tá? Falando um pouquinho mais, explicando um pouquinho o que a Nelway faz, né? A Nelway, desde o início, a gente teve muito um foco em coleta de dados públicos, tá? Então, a gente começou tendo diversas fontes públicas, criando crawlers para buscar esses dados de fontes, como, por exemplo, fontes da Receita, do governo, de transparência. E essas fontes, elas podem estar dispostas de N formas, né? Em PDFs, arquivos de texto, documentos, HTMLs, e a gente faz o parser dessas informações, obtém esse resultado e passa para um fluxo de integração desses dados, né? Onde a gente vai fazer todo o tratamento ali de ETL, né? Fazer todo o tratamento para normalizar o dado, normalizar endereço, por exemplo, geocodar a informação, enriquecer esses dados com um CPF, por exemplo. Digamos que eu vou num site do Transparência e lá tem o salário de um servidor. E esse nome, ele é um nome que só tem um nome, mas não tem um documento atrelado. A gente faz o enriquecimento, identifica essa pessoa ou essa empresa, né? Faz essa agregação, e esse dado ele vai passar para um próximo estágio, que é um estágio que a gente chama de entidade de negócio. Tá? O que seria a entidade de negócio? Seria a gente agrupar e ter um Golden Record, que é o dado mais atualizado e mais completo possível de uma determinada informação. Informação essa que pode ser uma informação geral de uma empresa, um endereço da empresa, os funcionários de uma empresa, os sócios daquela empresa, e assim por diante. São exemplos de entidades diferentes, tá? Essas entidades, elas são disponibilizadas para dois fins ali na Nelway. Então, elas vão ser disponibilizadas para etapa de modelagem estatística, né, onde a gente vai ter o time de analytics ali podendo criar um modelo, por exemplo, um modelo de nível de atividade, um modelo de renda, entre outros modelos, usando esse dado e esse histórico de informações, e também vai ser disponibilizado nas nossas aplicações, tá? Eu trouxe um pouquinho aqui uns prints das aplicações para vocês terem um pouquinho mais de visão de como que funciona, tá? Então, imagina, esse aqui é a nossa espinha dorsal da plataforma, que é o Search. Então, eu posso vir aqui, eu tenho milhares de atributos, eu acredito que hoje a gente já passou da casa de 2.000 atributos na saída de empresa, e aqui a gente vai ter, eu posso fazer qualquer filtro, eu posso buscar aqui um dado específico, eu quero todas as empresas que tem o nome fantasia Nelway e são do município de Florianópolis, faço essa busca vai retornar as empresas, eu vou ter a Nelway aqui, vou clicar nesse card e vou abrir o profile dela. Esse profile vai conter todas as informações que a gente coletou de fontes públicas, né? E importante falar, né? Todas essas fontes públicas seguem a LGPD, então a gente tem toda vez que a gente vai coletar uma fonte nova, passa por todo um parecer jurídico para garantir que aquela fonte ela pode ser utilizada para um determinado fim. Tá? Então, a gente tem toda essa preocupação e fontes específicas a gente só usa para um determinado fim, como, por exemplo, Risk Compliance. E aqui dentro do profile a gente vai ter diversas informações. Então, a gente vai ter informações de faturamento, funcionários, setores, todas as informações que a gente coleta e a gente vai agregando elas numa saída com todas as informações de empresa, por exemplo. Tá? Esse tipo de dado é muito utilizado para alguns clientes nossos que fazem, por exemplo, onboarding. Por exemplo, a gente tem alguns clientes de banco digital que eles utilizam os dados para bater com os dados que o cliente digita quando vai abrir uma conta. Então, ele faz esse batimento
e checa se as informações realmente são válidas e são daquela pessoa. Esse é um caso de uso que a gente tem bastante aqui dentro, tá? Além disso, a gente tem algumas aplicações, outras aplicações, né? Uma delas é o Pathfinder, que é basicamente um aplicativo que utiliza a busca em grafo para identificar alguns padrões, né? Então, por exemplo, aqui a gente está criando, eu fiz uma busca procurando pela Neoway e pedindo o grupo econômico da Neoway. O que seria isso? Seria o grupo econômico é formado pela empresa, pelos sócios dela, aí esses sócios eles podem ter outras empresas e os sócios dessas outras empresas e assim sucessivamente, até que eu forme um grupo com todas as ligações e relacionamentos que a gente tem. Isso aqui é muito utilizado, por exemplo, para alguns bancos, que eles querem saber para dar um crédito ou também para verificar se tem alguma pessoa nesse grupo que faz parte de alguma lista deles, como, por exemplo, uma lista de PEP, que é uma lista de pessoa politicamente exposta, ou alguma outra lista de risco para eles que eles gostariam de ver, por exemplo, de fornecedores deles, por exemplo. Então, eles sobem essa lista aqui e eles utilizam essa análise gráfica para conseguir navegar ali nos dados e conseguir entender um pouco mais, fazer uma análise em cima dos dados apresentados através de grafo, tá? Uma outra funcionalidade que a gente pode ter aqui de grafo é, por exemplo, descobrir o quão perto está uma pessoa de uma determinada empresa, através de proximidade, usando a linha do grafo, né? Além disso, a gente tem outros aplicativos aqui dentro, mas para mostrar um pouquinho aqui no dashboard, um pouco da volumetria que a gente tem, na saída de empresas, a gente tem hoje 51 milhões de empresas, sendo que das 51 milhões de empresas, 21 milhões são ativas, né? E 392 milhões de processos já. E, além disso, a gente tem uma saída de pessoas e todo dia a gente recebe mais ou menos 80 milhões de dados de novas entidades por dia. Então, imagina assim, eu fui lá e coletei um dado de transparência. Cada novo dado de um servidor é um dado desse de uma entidade que vai atualizar ou vai aumentar a nossa base aqui, né? Então, a gente fica constantemente, 24/7, coletando essas informações de forma nos sites públicos que a gente tem e trazendo e agregando essas informações nas nossas bases de dados. Que é muito disso, e essa é uma introdução aqui, para falar um pouco do que a gente vai contar para vocês e como que a gente trabalhou para criar essa arquitetura e essa plataforma e essas diferentes capabilities aí. Vou passar a bola um pouco para o Diogo, para ele poder explicar um pouquinho mais. Agora eu vou dizer a vocês, viu? Os caras não devem manjar nem um pouco de crawler, né, cara? Aquelas coisinhas que a gente consegue entrar no site, pega, fica feliz com um programador. Os caras devem ter milhares de coisas aí para conseguir pegar dado, hein, cara? Nossa, cara, que muito bacana. Essa parada do grafo é um negócio que explode a cabeça das pessoas, né, cara? Que muito maluco isso, mano. Muito show. É legal a forma como tu pode visualizar o mesmo dado de diversas formas diferentes, né? Nossa, é incrível, cara, incrível. Boa. Falando um pouco aqui, eu vou tentar entrar, o Vil falou um pouco ali dos aplicativos, né, mostrou a interface, eu vou tentar ir descendo um pouco as camadas aqui, falar um pouco da arquitetura, e depois ir mais no ponto que a gente vai tocar hoje aqui, vai falar que é uma parte dessa arquitetura. Vil, se puder passar aí só para mostrar um pouco. Então, a concepção, né, da nossa plataforma, ela é uma concepção de plataforma, né, então a gente tem vários componentes, né, que como se fosse um Lego, né, a gente vai montando esses componentes e criando as nossas soluções. Só para entender aqui um pouco desse desenho, né, se a gente pegar de baixo para cima, né, aqui são componentes mais de plataforma, eles estão agrupados em contextos comuns, assim, então se a gente for traduzir em serviços, né, então a gente tem serviços de plataforma que estão agrupados aqui nessas caixinhas aqui por contexto, e esses serviços de plataformas, esses componentes, a gente utiliza para criar aquelas aplicações, né? Então, se a gente olhar aquelas aplicações ali que o Vil mostrou, algumas interfaces, elas têm, cada uma delas tem o seu ecossistema, né? Tem vários microserviços ali, mas elas utilizam desses componentes de plataforma, né? E o conjunto dessas aplicações, né? Se a gente for pensar, o conjunto de aplicações a gente utiliza para criar os produtos, né? Então, a gente pega vários aplicativos e a gente bota no mercado uma solução para sales e marketing, uma solução para risk compliance, legal análise, fraude e crédito aqui, né? Então, a gente consegue utilizar, né, esses aplicativos e esses componentes de plataforma para criar novas soluções e atender novos nichos também. E tudo isso, né, pensando que a gente tem os dados entrando nessa plataforma, né? Então, esses aplicativos e esses componentes, eles não conhecem quais os dados que passam nessa plataforma,
mas sim compreendem o que eles precisam fazer com esses dados, né? Então, quando a gente olha lá para um aplicativo Search, como o Will falou, ele sabe que ele tem que pesquisar dados, ele tem que apresentar dados, mas ele não entende quais os dados vão passar ali. Ali a gente consegue configurar, né, e fazer tudo isso acontecer, escalar, né? Escalar dados sem precisar escalar com aplicativos e novos desenvolvimentos, né? Pode passar aí, viu, que eu vou tentar descer mais um nível aqui, só num desenho meio macro aqui. Esse desenho aqui é mais para exemplificar, né? Olhando aqui um pouco da direita para a esquerda, né? Como que isso está assim por baixo do capô, né? Claro, se a gente fosse explodir esse desenho aqui e entrar em cada aplicativo, ele tem um conjunto de microserviços, tem a sua arquitetura, né? Cada conjunto daquele ali para se conectar à plataforma, mas aqui é uma visão mais ampla, né? Então, se a gente pegar aqui da direita para a esquerda, pensando na internet, ali tem a camada dos aplicativos, que naquela imagem anterior estava ali no meio, ali em cima, que é onde está cada um daqueles aplicativos, cada ecossistema daquele de aplicativo. E nessa camada mais da esquerda, a gente diz que são os componentes da nossa plataforma de dados e também de machine learning. Então, pode passar mais um ali que tem um zoom nessa parte da plataforma de dados, que eu acho que é até onde vai ser o nosso foco aqui do papo. Aqui, nessa parte da plataforma de dados, o que é? É onde entra todos aqueles dados coletados, né, que o Bill comentou, eles entram nessa parte aqui, aqui onde está até destacado ali o Data Hub. Então, eles entram ali e vão passando por etapas de tratamento, né, que vão higienizar esse dado, vai enriquecer o dado, vai agregar os dados para criar essas entidades de negócio, e depois ele vai ser disponibilizado, né, tanto no Data Lake como nas capabilities que a gente tem. O que são essas capabilities, né, só para entender, né? A gente acaba tendo uma forma de disponibilizar o dado, né, os dados de várias formas diferentes para que seja utilizado conforme a solução necessita, né? Então, a gente tem o mesmo dado disponibilizado no modelo relacional, no modelo, uma busca textual, com Elasticsearch, um índice reverso, busca por chave no Mongo, busca em grafo, no Neo4j. Então, a gente tem essa forma, né, de garantir que a gente tenha um caminho para os dados, um local onde ele vai ficar e onde a gente possa distribuir ele de formas diferentes. E daí os times, né, conseguem criar aplicativos, novas soluções, olhando para esses locais e vendo qual desses locais é o melhor local para mim pegar os dados para aquele fim, né? Então, quando a gente olhou lá no Pathfinder, né, aquele aplicativo está construindo em cima do Neo4j. Mas ele, né, na interface dele, às vezes ele tem um autocomplete lá, que daí vai no Elasticsearch para fazer a busca no autocomplete. Então, e daí ele pode mostrar um profile, né? Então, ali ele vai no Mongo para buscar os dados do profile, porque é uma busca em Java, né? Então, a gente acaba utilizando e distribuindo os dados, né, de formas diferentes para que a gente consiga tirar o melhor de cada tecnologia e ter uma performance satisfatória. Então, aquela galera